Agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito importante. Hoje, dia 23 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Uma data que foi instituída com o objetivo de estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol das crianças com câncer e apoiar as crianças com câncer e seus familiares. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. César Bariani, que é hematologista e oncologista. A gente está recebendo agora nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor. É bom ter você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite de estar aqui numa data tão importante como essa. É verdade. E falando em importância, qual a importância, doutor, de debater sobre este assunto nos dias de hoje? O câncer na infância e adolescência representa hoje a principal causa de óbito nessa população. Nós temos aproximadamente, pelas estatísticas, uma média de 12 a 13 mil novos casos diagnosticados a cada ano. Então, é extremamente importante o conhecimento da população a respeito dessa doença, a divulgação do diagnóstico precoce e dos avanços terapêuticos. Hoje, a notícia boa é que 80% dessas crianças são curadas dessas doenças e, além de serem curadas, elas estão sendo capacitadas a ter uma vida normal para frente, para poderem trabalhar, desenvolver, ter as suas famílias. Então, são curadas com o mínimo de sequela possível. Agora, doutor, quais são os tumores mais frequentes no infante, da adolescência, infantil? Nessa faixa de idade, crianças e os adolescentes, as leucemias são as mais frequentes. Nós temos leucemias agudas, que representa a grande maioria, e um mínimo de leucemias crônicas. As leucemias representam 40% dos tumores infantis. Depois vem os tumores cerebrais, depois os linfomas, que são tumores do sistema linfóide, e os chamados tumores embrionários, que podem acometer os rins, que são os tumores de Wilms, a retina, que é o retinoblastoma, a musculatura, que são os sarcomas, os ossos, que são os osteosarcomas, e também parte do tecido nervoso, que a gente chama, que são os neuroblastomas. Agora, doutor, a questão do diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, Mas tem sinais para a pessoa já procurar um especialista, já procurar um médico? Sim, é importante que os pais estejam atentos para a possibilidade de uma doença grave como essa, E que possam estar sempre levando rotineiramente os seus filhos em consultas pediátricas. Mas, por exemplo, a leucemia, que é a doença mais comum, os sintomas, você pode notar, são a palidez que começa a aumentar, a criança começa a ficar irritada, começa a ter dor, às vezes dificuldade para andar, começam a surgir manchas arroxeadas no corpo, febre, infecções. Então, isso chama atenção para uma doença grave e precisa procurar o mais rápido possível, então, a assistência de um profissional que vai, então, começar a fazer a investigação diagnóstica. Agora, qual é a diferença desse diagnóstico do adulto e da criança, do adolescente, até mesmo a resposta com relação aos medicamentos? Bom, os meios diagnósticos não mudam muito. Então, assim, o que você utiliza em termos de diagnóstico para uma leucemia de adulto, você vai utilizar também numa leucemia infantil. As crianças e adolescentes, elas respondem melhor ao tratamento que é feito para o câncer do que os adultos e idosos. Elas têm mais resistência às medicações, têm menos efeitos colaterais, você consegue tratar de uma forma mais intensa e, com isso, as chances de cura das crianças e adolescentes, ela supera a dos adultos e idosos.
Então, no dia de hoje, qual o recado que o senhor deixa para quem está nos assistindo? Que o câncer infantil, ele está presente, a gente tem que estar pensando na possibilidade de uma doença dessa, que é super importante as avaliações periódicas, né, com os médicos, certo? E sempre ter a esperança que o tratamento possa dar certo, a esperança de ter seu filho recuperado, com condições de seguir a sua vida normal. Tá certo, muito obrigada, doutor, pela participação aqui no Jornal Brasil Central. É sempre bem-vindo. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a TV Brasil Central por trazer esse fato, assim, essa questão tão importante aqui no nosso meio, né? E que a gente possa debater esse assunto não só hoje, né? Que é o dia aí de combate ao câncer infanto-juvenil, mas todos os dias, né? Olhar olhar isso com muito carinho, né, doutor? Esses dias foram criados para chamar um pouco mais a atenção, mas a preocupação e essa procura por meios de diagnóstico e tratamento, isso tem que ser diário. Tá certo, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.